Bom dia a todos. Os mercados globais hoje parecem reféns de desafios que se arrastam sem uma solução de curto prazo. A inflação no mundo todo, os gargalos de produção do pós-pandemia, a falta de crescimento global da forma esperada, os riscos da Evergrande na China e até na América, com o teto de dívida tendo que ser elevado e tendo até o sábado para ser resolvido. Aqui no Brasil, soma-se a esse cenário externo adverso o problema dos precatórios, que ainda não sabemos como pagar, e o auxílio emergencial, que vai ter que ser prorrogado e também não sabemos como financiar. Parafraseando o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, parece uma página impossível de se virar. Hoje nós estamos aqui com o time completo, com o economista Alexandre Schwartzman, com o Gabriel Safdie, diretamente de Genebra, e o nosso gestor, Ricardo Vélez, para discutir esses desafios que eventualmente nos levarão a soluções como investidores. Então, eu vou dar a palavra agora para o Alexandre, que vai começar dando um cenário, falando um pouco disso tudo que eu tentei resumir agora. Alexandre, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Magda, Gabriel, Ricardo. Bom dia a todos. Obrigado por estarem mais uma vez aqui conosco. Deixa eu começar falando um pouquinho rapidamente do cenário externo. A Magda já adiantou alguns temas, a gente tem visto uma turbulência bastante forte. O Gabriel vai explorar isso muito mais a fundo, mas assim, alguns grandes temas importantes. Assim, do ponto de vista econômico, o mais premente é a questão inflacionária, né? A gente tem visto, em que pese alguma desaceleração das últimas leituras de inflação nos Estados Unidos, a gente ainda tem um cenário de inflação relativamente elevada, em torno de 5% nos Estados Unidos, superior a 3% na Europa, obviamente cada país com uma história um pouco distinta, muito refletindo o cenário de preços de commodities, agora em particular a questão energética, né? A gente tem visto essa discussão importante, um aumento enorme de preços de gás, muito mais por vir, porque a gente vai entrar no inverno europeu, onde a demanda é muito maior, em que pese aí fatores de sazonalidade, a gente vê de maneira geral a construção de pressões inflacionárias e não exatamente uma mudança de postura de política monetária assim radical, mas já tem uma série de anúncios ali sugerindo que essa política monetária super frouxa que a gente viveu até agora está com os dias contados, né? A gente tem visto uma promessa do tal tapering, ou seja, reduzir o ritmo de compra de títulos públicos por parte da Federal Reserve. Nossa, que eu não estou falando nem cessar nem recomprar, é simplesmente passar a comprar menos do que eles estão comprando hoje, mas mais ou menos encomendado ali a partir do próximo mês, por a gente está bem perto do final do ano, né, e uma discussão que pode, inclusive, resultar numa certa antecipação do aumento de taxas de juros nos Estados Unidos. Hoje o comitê já está metade para um aumento em 2022. Né? Na verdade, ainda tem uma maioria que só espera em 2023, mas pela dinâmica da coisa, provavelmente já algum aperto, ainda que modesto, em política monetária norte-americana já acontecendo em 2022. Né? Isso botando alguma pressão nas taxas de juros mais curto prazo e, para complicar um pouco a questão, obviamente, todo esse debate, eu não sei se chama de debate ou pantomima, da questão do teto de gastos. Não é a primeira vez que a gente está discutindo isso. Já foi, né, os republicanos que hoje se recusam a aumentar o teto de gasto aumentaram alegremente no período Trump, não aumentaram no período Obama, então tem muito de brinkmanship, né, a expressão que se usa em inglês, é basicamente a tentativa de criar dificuldades. Em última análise, o que os republicanos querem é que um procedimento parlamentar que permite evitar a obstrução dos republicanos, né, que se chama reconciliação, seja usado agora, sendo usado agora, impediria o uso desse procedimento para o pacote de estímulo fiscal
que o Biden quer implementar, que obviamente aumentaria as chances eleitorais do Partido Democrata, seja no midterm, seja na eleição presidencial, enfim. Em última análise, é uma discussão eminentemente política, e não política com P maiúsculo. A gente pode chamar uma discussão política com P minúsculo, e a gente está basicamente num jogo de chicken, né? É ver quem é que vai piscar primeiro. Aparentemente, o líder republicano piscou, vai empurrar isso para dezembro. Enfim, é uma pantomima, mas assim, o pessoal tem brincado cada vez mais perto do abismo. Para quem... Eu não tenho toda a cidade, mas eu me lembro do filme do James Dean, dos carros indo um contra o outro, né? E perdia quem virasse o carro mais cedo. E um dos fulanos prende o punho da camisa no negócio do carro, não consegue, para e acaba caindo no abismo. O receio todo é um pouco desse jogo. Você está fazendo isso sabendo que vai desviar na última hora, até o momento em que alguém comete um erro, e isso não acontece. Não é fato. Eu vejo isso como um risco, mas acho que muito mais como uma pantomima. Agora, está chegando perto, né? A gente tem aí até o dia 18 para resolver esse assunto, então realmente não tem mais nenhum espaço para erro, então parte do que a gente vê lá fora é isso. Mas o fato é que o mundo, que era extraordinariamente favorável, deixou de ser pelo menos tão favorável. A gente tem alguns sinais de piora, seja do ponto de vista de mercado, seja do ponto de vista de crescimento propriamente dito, né? Não tanto por falta de demanda, não parece ser este o problema, tá? A inflação que não nos deixa mentir, mas porque a grande verdade é que os canais globais, as cadeias globais de suprimento, né, ainda não se recuperaram plenamente do impacto da crise. Então, se sabe, tem dificuldade de produzir chip, isso tem impacto, por exemplo, na indústria automobilística. Então, a gente viu a Alemanha, que é uma potência no setor, com dificuldades de crescimento, não de novo porque falta demanda, mas porque ela não consegue produzir. O fato é que tem um cenário ainda desarrumado do ponto de vista global, e é nesse mundo que a gente está inserido, né? Com repercussões sobre o Brasil. A mais recente que a gente viu essa última pernada do encarecimento do dólar, né, da depreciação do real, que foi buscar ali na casa de 5,50, 5,55, etc. Dessa vez a gente não pode atribuir aos nossos defeitos, pelo menos não integralmente, né? Acho que os nossos defeitos levaram o dólar para perto disso, mas essa última pernada é muito mais um reflexo do que está acontecendo lá fora. Obviamente, afeta mais países que são mais frágeis, mais vulneráveis, afeta menos países que são menos frágeis, menos vulneráveis. É uma obviedade, mas é bom sempre repetir isso. Quer dizer, o choque é externo, cada um reage de um jeito, mas o fato é que, para o Brasil, esse choque está acontecendo numa situação já delicada de vários pontos de vista. Ela é delicada do ponto de vista inflacionário. Amanhã deve ter a divulgação do IPCA relativo a setembro, deve superar de novo um ponto percentual. A gente está falando aí nos últimos 12 meses a inflação voltando a 2 dígitos no Brasil, agora em setembro. Não acredito que permaneça lá, ela provavelmente começa a ceder a inflação em 12 meses, bem entendido, né? Porque, enfim, agora, nesses últimos 3 meses do ano, outubro, novembro, dezembro, devem registrar números ainda altos de inflação, mas menores do que outubro, novembro e dezembro do ano passado. E a gente fecha o ano com 8,5% de inflação, talvez um pouco mais do que isso. De qualquer forma, a gente tem uma questão inflacionária complicada, que tem exigido a atuação do Banco Central. A gente viu o Banco Central, na sua última reunião, subir no juro 1 ponto percentual, promessa de subir mais 1 ponto percentual para frente, né? A questão do ritmo é uma discussão importante. Eu acredito até que seja necessária alguma aceleração do ritmo de aumento, mas a grande verdade é que hoje em dia já se forja um consenso de uma Selic no Brasil acima de 9%. Eu acredito até na possibilidade de uma Selic na casa de 9,5% e, enfim, sem considerar ainda os riscos de 2022. O fato é que a gente vem aí numa trajetória de elevação de taxa de juros que não deve se encerrar ao longo desse ano. A gente deve novos aumentos na reunião de outubro, um outro aumento na reunião
de dezembro. Se tudo correr bem, encerra em fevereiro ou março, se não, vai ter que continuar. Mas é por aí. Então, até o primeiro trimestre do próximo ano, a gente vê o Banco Central numa trajetória de elevação continuada da taxa de juros, e, obviamente, isso tem impactos para o país. Acho que o principal impacto deles já está se traduzindo a uma revisão dos números de crescimento, né? A gente tem visto o consenso que andou pela casa de 2 e pouco há alguns meses, tem escorregado para o ano que vem, né? Esse ano ainda é um ano de crescimento robusto, inclusive pela base de comparação reduzida do ano passado, mas a gente já tem ali, acho que a imensa maioria das pessoas, né, dos analistas, eu entre eles, está trabalhando com um número entre 1 e 1,5%. Tem gente boa que acha que é menos do que 1%. Então, ao ouvi-los, porque enfim, não são aventureiros que estão falando isso, um pouco pela questão do juro, um pouco pela questão vamos dizer, do próprio desarranjo das cadeias globais de suprimento, que também tem afetado o Brasil, os problemas que a gente tem na nossa indústria têm acontecido, e a grande verdade também porque a gente olha para os últimos números de atividade e eles têm vindo não exatamente bons, quer dizer, particularmente do lado de bens da economia. Estamos falando aqui produção industrial, vendas do varejo, que foram setores que se recuperaram extraordinariamente bem no ano passado. A gente olha ali para... dificilmente acharia uma coisa mais como recuperação em V do que vendas no varejo e a produção industrial no Brasil. A grande verdade é que esse ano, quer dizer, de janeiro para agosto, é uma no cravo e uma na ferradura. Tem um mês que sobe, um mês que cai, a gente olha, está absolutamente parado na comparação com o final do ano passado, começo desse ano. Então, esses setores parecem bem desarticulados, me parece, em parte por restrições de oferta, em parte porque o próprio aumento de preços acho que tem levado a uma restrição de consumo do lado das famílias. Quer dizer, no IPCA na casa de 10,5%, considerando que os serviços têm ficado na casa de 4,5%, o IPCA é uma média ponderada dos dois, né, de bens e serviços. Obviamente, a inflação de bens muito mais elevada, isso tem certamente reduzido o poder aquisitivo das famílias, o salário real vem caindo. A boa notícia nesse aspecto de atividade tem mais vindo do setor de serviços, e ela é boa. O setor de serviços é mais relevante para a economia do que o setor de bens, ele é maior, ele representa uma parcela maior do produto, representa uma parcela maior do emprego. A gente tem visto o setor recuperar muito na esteira do sucesso da vacinação. A gente já passou a marca de 70% da população vacinada ou parcialmente imunizada, talvez seja melhor a descrição disso. A gente está com em torno de 45% da população plenamente imunizada, né? E isso tem já levado as pessoas de volta a uma série de atividades de demanda por serviços, onde vamos dizer, a interação pessoal exigiu distanciamento, esse distanciamento está menor, esse setor deve continuar se recuperando, tem implicado uma melhora dos níveis de emprego, né? Fazendo aqui já um merchandising algo descarado, está na minha última coluna no Infomani, exatamente esse progresso que a gente vê do lado do emprego. Então, a gente voltou até aí 90 milhões de pessoas empregadas na leitura de julho, ainda uns 4 milhões abaixo de onde nós estávamos em fevereiro. Então, ainda tem um caminho enorme para ser percorrido, mas, enfim, tem algumas notícias positivas desse lado. Mas não dá para trabalhar com um cenário de crescimento acelerado ainda. Acho que ainda temos crescimento na segunda metade desse ano, tem um crescimento modesto no ano que vem, mas a gente está falando realmente de alguma coisa aí na margem. Crescer 1 a 1,5% significa que a gente vai continuar gerando emprego, mas não vai ser aquele cenário de crescimento exuberante que ainda se apostava em alguns lugares do país há não muito tempo, né? E com basicamente ainda para resolver uma série de desafios no ponto de vista político,
O mais imediato deles, a Magda também já adiantou, a questão dos precatórios segue mal parada. Quer dizer, a gente tem, essencialmente, 3 alternativas sobre a mesa ou alguma combinação delas. A mais simples, mais correta, né, desse programa, quer dizer, esse ano o vencimento de precatórios é da ordem de 55, 56 bilhões, para o ano que vem se orça alguma coisa na casa de 89, um aumento de fato muito expressivo. A primeira alternativa é morde a bala e paga. Dá para fazer, não é impossível. Quem está acompanhando as coisas de perto, pessoal da instituição fiscal independente faz esse trabalho, dá para fazer, dá para manter uma série de coisas, fica apertado, mas você faz. Né? O que não dá para fazer nenhuma grande aventura do ponto de vista de gasto ano que vem. Então, dá para fazer, mas provavelmente não será o rumo a ser seguido, porque não tem nenhum interesse em não fazer alguma aventura do ponto de vista de gasto público no ano que vem. As outras 2 alternativas, né, seria uma delas, a gente não paga integralmente os precatórios, né, rola, joga ali, a gente faz algum mecanismo, né, coloca um cap nos precatórios, enfim, né, e rola um pedaço disso, né, e você consegue, na verdade, gerar um espaço no orçamento para coisas como prorrogação do Auxílio Brasil, aumento do Bolsa Família, etc., que aumentam as chances eleitorais do presidente no ano que vem, à custa, obviamente, de varrer para baixo do tapete o que está acontecendo. Quer dizer, você não pagar os precatórios não significa que eles deixam de existir. Significa que você continua devendo, com o detalhe que esses precatórios, dizer, magicamente somem da contabilidade, eles não foram pagos, mas também não tem nenhuma dívida contabilizada que corresponde a eles. Basicamente, a gente faz uma grande varrida para baixo do tapete. Né? Obviamente, não vai enganar ninguém. Eu, qualquer pessoa que acompanhe as contas públicas com o mínimo de atenção, fala, deixamos de pagar 40 bilhões de precatórios, não tem problema. Eu coloco esse número no meu acompanhamento da dívida do governo e a gente sabe exatamente o que está acontecendo. Uma terceira solução é a solução do François de la Rochefoucauld, né, que é o autor da frase a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. A gente tira isso do teto de gastos. Né? Uma possibilidade é ver quanto eram os precatórios em 2016, é bem menos do que a gente paga hoje, recalcula o teto de gastos ex-precatório, e diz, não, agora o teto de gastos vale para tudo que não é precatório, então, em tese, o teto de gastos está valendo, a gente paga os precatórios no ano que vem. Né? A vantagem dessa atitude é que, pelo menos, você paga os precatórios, isso vai aparecer no endividamento do país, até por esse motivo o ministro da Economia não gosta muito dessa proposta, mas, enfim, seria a hipocrisia pagando a sua homenagem, no caso, o vício pagando a homenagem à virtude. A gente faria e mostraria para todo mundo o que a gente está fazendo. Assim, também não é uma solução ideal, mas é melhor do que varrer para baixo do tapete. Então, são essas as alternativas. Eu desconfio que a gente vai optar pela do meio, ou seja, não pagar e varrer para baixo do tapete. E acho que parte disso aí explica por que o dólar, não agora esse movimento, mas o que eu estava falando, nossos problemas domésticos levaram o dólar para casa de 5,30, 5,40. Né? Parte deles é isso, e, obviamente, um cenário muito ruim para qualquer possibilidade de reforma significativa que mude os rumos da política fiscal no ano que vem. Então, eu continuo vendo ali um cenário turbulento para o Brasil. Um dia ainda vou ter o prazer de vir aqui falar que eu vejo um cenário róseo para o Brasil, mas não será hoje. Não será hoje, provavelmente não será nos próximos meses. Então, a gente vai ter um cenário ainda de bastante turbulência, seja por conta do mundo mais complicado do que a gente está vivendo, seja porque a gente não consegue lidar com os nossos próprios problemas.
Ok, vamos segurar as perguntas aí para o Alexandre, e o Gabriel vai nos dizer o seguinte: diante desses desafios todos no mercado global que o Alexandre colocou tão bem, como ganhar dinheiro? O que a gente está fazendo para ganhar dinheiro? Conta um pouquinho para nós, Gabriel. Olha, eu acho que a coisa importante é sempre a gente ver a separação do que a gente pode chamar de ruído da realidade, né? O caso, por exemplo, que a gente vê hoje com os preços da energia aqui na Europa, do gás, que estão falando muito, que subiu bastante, é um elemento típico de ruído, porque aconteceu essa subida, porque de um lado você teve um mês e meio sem vento aqui na Europa, e todas aquelas unidades de produções que dependem do vento não puderam funcionar, e ao mesmo tempo você tem uma situação que a Rússia ela está lançando o segundo pipeline que eles fizeram, o Nord Stream 2, que vai evitar a Ucrânia para ir diretamente para a Alemanha, e oficialmente ele está acabado e a União Europeia deve autorizar agora o funcionamento deles, né? E o Putin, o que ele decidiu? Ele decidiu que hoje a Gazprom só cumpre os contratos a longo prazo que eles têm para a entrega de gás, e que os contratos a curto prazo, que eles não vendem mais no mercado a curto prazo. É um jeito de mostrar para os europeus: vocês não têm outro jeito, vocês têm que aceitar a nossa regra se vocês querem ter o gás barato, né? O segundo aspecto que a gente está vendo também é que aquela revolução que aconteceu com o petróleo de xisto, ela está acabando. Quando você analisa do ponto de vista de investimentos, as pessoas que fizeram investimentos no petróleo do xisto, foi muito dinheiro perdido em cima disso. Então, hoje, a indústria aprendeu, eles estão fazendo menos produção com mais margem para tentar realmente ganhar dinheiro nesse setor. Então, quer dizer que a principal fonte que ajudou nos últimos 10 anos a ter petróleo mais barato, fora da OPEP, desapareceu. Agora, nós voltamos em cima deles e eles vão definir também a posição em cima disso, né? Então, isso tudo é ruído, porque vai subir, vai cair, o que vai acontecer? O elemento mais importante para a gente se lembrar é o seguinte: os bancos centrais não querem impedir o crescimento da economia mundial, não querem impedir o crescimento dos países deles. Eles vão deixar a economia subir, eles vão deixar a inflação subir, e mesmo se amanhã a gente sobe a taxa de juros, elas vão subir de uma forma atrasada, o rendimento real vai continuar ficando negativo durante muitos anos, enquanto eles conseguirem manter isso. É uma mudança fundamental do que aconteceu há 30 ou 40 anos atrás, quando os americanos, o Volcker, falavam que ele queria acabar com a inflação. Hoje, a inflação vai resolver muitos problemas para muitos países. Rendimento real negativo é uma coisa muito boa para os governos, paga muita dívida dessa forma, né? E é uma coisa muito ruim para investidores que ficam em renda fixa. Então, qualquer que seja o que acontece a curto prazo, subindo, caindo, o que você quiser, se você olha hoje, a longo prazo, você tem realmente um elemento que vai te proteger, são a detenção de ativos reais, seja no mercado imobiliário, seja nas ações, porque é ali que você tem uma certa proteção contra a inflação, né? Vamos pegar o caso da Amazon. A Amazon, por exemplo, eles têm um ganho sobre qualquer compra que você faça em cima deles, eles recebem uma comissão deles. Se o preço dos bens aumentar amanhã, a comissão deles vai aumentar e o lucro deles vai aumentar mecanicamente. Um exemplo, uma coisa muito simples para entender, porque a médio prazo, a Amazon, enquanto eles tiverem essa posição de mercado, só pode continuar subindo, porque a inflação vai ajudar nesse ponto de vista. Então, a mudança de fundamental só vai acontecer no dia que os bancos centrais vão dizer: não, nós estamos com inflação demais, a gente quer acabar com essa inflação. Enquanto eles estão simplesmente acompanhando a subida da inflação e estão sempre atrasados, você tem que ficar sempre na renda variável, você tem que aceitar a volatilidade em cima disso, tem que ver quando está exagerado, de pegar um pouquinho, receber um pouquinho dos lucros, quando cair demais, vir comprar de novo, fazer uma média. Mas a tendência continua sendo a mesma. Você tem que estar no mercado de renda variável, você tem que estar nas ações. É o único lugar que te protege um pouquinho. Provavelmente também você vai ter uma posição em cima do que quer comprar, porque está todo mundo brincando com bitcoins e tudo mais, que também deu a longo prazo. Mas, de novo, nós estamos falando de 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Há 5 anos ou 10 anos, o ouro também vai proteger vocês da inflação. Mas não é um ativo que tem uma renda. Você não sabe como você fazer a valorização dele. A grande dificuldade do ouro, né? Então, a mensagem é uma só, é uma coisa relativamente simples. É uma parte que você sabe que você precisa ter de renda, vamos dizer, em depósito, em caixa, e o resto estando o que você pode assumir de volatilidade em ações. Aqui na Portugal Investimentos, a gente optou em navegar esse mercado acionário através das notas que oferecem cupons altos, 20% ao ano em dólar, e barreiras de proteção,
que ultrapassam esses momentos agora que a gente viveu de volatilidade alta. Porque, assim como o Gabriel, a gente acredita nos fundamentos que são exatamente esses. É muito difícil no mundo pós-pandemia, nos Estados Unidos, governados por democratas, a Europa toda, nas mãos de social-democratas. É muito difícil imaginar uma política de juros ortodoxa que vai impedir essa recuperação da economia. Mas agora o nosso gestor, o Ricardo Vélez, vai falar um pouco de como ganhar dinheiro aqui no Brasil, que parece mais complicado ainda, com o dólar alto, influenciado pelo dólar alto no mundo todo e pelos problemas que o Alexandre levantou, com juros chegando aí em 2 dígitos e uma bolsa sofrendo bastante aí no ano. Ricardo, a palavra é com você. Perfeito, muito obrigado, Gabriel, obrigado, Alexandre, Magda, pela presença de vocês, obrigado quem está assistindo. Bom, pelo que foi conversado aqui no call, as alocações táticas que a gente tem feito, tanto para as carteiras domésticas, a parte administrada, carteira administrada no Brasil, e também da parte de fundos, a gente tem aproveitado essas oscilações de curto prazo para capturar os melhores preços para os portfólios. Aqui no Brasil, a gente voltou a ver investimento de curtíssimo prazo pelo investidor estrangeiro. Então, qual que é o movimento? A tomada de empréstimos em outra moeda, em outro país, com uma taxa de juros mais baixa, e o investidor estrangeiro tem aproveitado essa alta que a gente tem tido de juros ultimamente para fazer esse cash and carry, que é exatamente essa operação de tomar o crédito mais barato, investir em um país com uma taxa de juros maior. A respeito do que a gente teve ultimamente, do impacto da China, que causa sobre as empresas de materiais básicos, a gente acredita que isso é transitório, principalmente falando aí um pouco da Vale, que vai continuar entregando bons resultados. A expectativa é que tenha a entrega de bons resultados por volta de $60 o minério de ferro. Atualmente está em 116, então falando por baixo, a gente acredita muito forte nessa recuperação que a gente vai ter de Vale. O setor financeiro também tem de se beneficiar com o aumento de juros, e, portanto, é uma parte importante do nosso portfólio. E a Bolsa Americana aproveitou essas últimas realizações que a gente teve, principalmente nas empresas de tecnologia, para aumentar a nossa posição nesse setor que a gente gosta bastante. Muito bem, obrigada, Ricardo. Queria agradecer ao Alexandre, ao Gabriel, pelo que eu estou vendo aqui, nenhuma pergunta. E muito obrigada. Vamos prosseguir trabalhando para ganhar dinheiro. Com volatilidade, sim, volatilidade lá fora é o nome do jogo, mas como o Gabriel bem disse, aproveitando essas correções de mercado para alocar quem não havia sido alocado. Muito obrigada a todos. Até o próximo call de investimentos mensal e um grande abraço. Ótimo dia para todo mundo. Tchau, tchau.